Hoje eu estou com a Morgana Bittencourt, multiempresária, mentora de mulheres, está à frente de grupos de mulheres e ela vai contar um pouquinho para a gente. Olá, bom dia, Muito muito obrigada. obrigada, Valéria, pelo convite, sou honrada por estar com você aqui hoje. E posso começar me apresentando? Deve! Meu nome é Morgana Bittencourt, eu tenho 41 anos, sou casada com o Wellington há 25 anos, sou palestrante, sou mentora, sou escritora. Eu estou escrevendo o meu segundo livro agora, que fala sobre mulher desconstruída. Conta um pouquinho da minha história, onde eu tive que desconstruir a mulher que eu achava que eu era, para ser a mulher que eu sou hoje. Além disso, estou empresária na área de eventos há 18 anos, né? Eu tenho uma empresa de eventos em Florianópolis, Santa Catarina, sou de lá. Estou morando em Alphaville fazem 2 anos. E com essa empresa de eventos, nós trabalhamos com organização de eventos corporativos e também a contratação de profissionais para eventos, né? Nessa jornada aí de 18 anos, eu já contratei, treinei e selecionei mais de 10 mil profissionais de eventos. E hoje estou aqui com você, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas muito honrada com o teu convite. Muito obrigada. Nós tivemos numa pescaria que foi maravilhosa, a gente ficou em 5 mulheres no quarto, né? E mulheres pescando, né? Olha, isso mulheres pescando, e ainda, eu falei, meu Deus, 5 mulheres, o que a gente vai fazer? E aí deu tudo certo, teve uma empatia, uma amorosidade, uma coisa eu nunca vi igual, eu tinha certeza que podia dar alguma coisa errada, e foi tudo perfeito, na hora do banho ninguém teve nenhum problema. Nossa, eu tive o mesmo pensamento, que eu fui com meu marido e eu achei que eu fosse ficar junto com meu marido. Chegou lá, não, você vai ficar com mulheres. E como eu já tinha muitos problemas assim de relacionamento com mulheres, eu falei, nossa, Deus está me colocando no lugar certo para eu treinar. Né, para eu entender como funcionam também as mulheres juntas, né? E realmente, como você falou, a gente ficou admirada com a harmonia que a gente teve dentro do nosso quarto. Eu fiquei encantada, cheguei e falei para todo mundo, porque eu tenho certeza que cada uma daquelas mulheres tem um banheiro para elas, né? Então, imagina, dividir um banheiro com 5 mulheres para tudo, né? Então, eu fiquei muito feliz e eu saí assim com o coração, sabe, cheio de gratidão por tudo aquilo, porque vivenciar tudo aquilo da forma que foi incrível, fantástico. né? Uma experiência incrível, a gente nunca mais esquece, né? Não só desses momentos, como tudo que a gente viveu lá, né? Foi muito bom, foi muito bom. Morgana, como que você fez para entrar nesse ramo corporativo e hoje ser multi-empresária? Então, eu falo que a minha história é muito doida, assim, porque eu venho de uma família totalmente desestruturada. Para mim foi um desafio ser empreendedora. Eu fui a primeira empreendedora mulher da família. E, na verdade, não só mulher, eu fui a primeira empreendedora da família. Nós somos em 5 irmãos e eu vim de um lar onde eu tinha um pai que falava que eu não ia conseguir, que eu não ia ser nada na vida. Então, eu tive que... foi um desafio muito grande ter que deixar a casa dos meus pais com 17 anos, eu tive que sair de um ambiente para olhar para frente e ver coisas novas. Eu tive meu primeiro trabalho de CLT aos 16 anos, e aos 17 anos eu saí da casa dos meus pais e eu conheci a área de eventos, onde eu comecei a trabalhar como promotora de eventos, depois eu comecei a coordenar eventos e aos 21 anos eu abri a minha empresa de eventos. Não tinha faculdade, não tinha estudo, eu tinha só vontade. Realmente eu olhava para trás, eu via a vida dos meus pais e falava, eu quero construir uma vida nova, diferente daquilo que eles viveram. Então, eu acabei olhando para frente, eu saí de um ambiente tóxico para ir para um ambiente onde as pessoas me mostravam possibilidades. E eu acho que eu tive que fechar o ouvido assim, para muitas coisas e esquecer aquelas vozes que falavam que eu não seria capaz. Então, aos 21 anos, eu abro a minha empresa de eventos e eu tenho ela hoje há 18 anos. Meu Deus, com 21 anos você já tinha uma empresa, só que você saiu com 17. Eu fiquei na casa dos meus pais até 32 anos, mas assim, não parei. O que eu quero dizer é que é muito difícil você se desprender do ambiente, né? Eu demorei muito para eu me desprender, eu fui me desprender realmente há 4 anos, porque aí eu percebi, mas se eu não fizesse isso, talvez eu não teria evoluído mais ainda. Eu nunca deixei de parar, entendeu? Eu nunca parei. Mas estou encantada mais ainda com você, Morgana. Com 21 anos, você empresária.
E eu acho que o que ajudou muito foi justamente isso. Talvez você, como você falou, você saiu da casa dos pais com 32 anos, porque talvez você estava num ambiente confortável. E eu sempre falo que nem sempre as pessoas estão num ambiente confortável, e mesmo assim não Não. querem sair, porque acham que não podem, porque não acreditam. Eu, com 17 anos, eu não tive opção. Eu não tive opção. Eu olhava para trás e eu falava, meu Deus, se eu ficar aqui, eu vou repetir as mesmas coisas que os meus pais estão repetindo. E era um ambiente muito difícil. Então eu só tinha que olhar para frente, eu tinha que dar certo, sabe? Eu tinha que dar certo. Então eu sou uma pessoa muito reservada, só que eu sou muito detalhista, muito atenta. Então quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu comecei a olhar tudo que eu podia fazer para crescer. Como que eu podia crescer nessa área de eventos, né? Então assim, eu experienciei tudo. Quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu fui promotora, eu fiz panfletagem, fui recepcionista de eventos, congressos, feiras, eu fui experienciando tudo. Então, quando eu comecei a ver essa questão do crescimento, eu falei, nossa, a próxima etapa é ser uma coordenadora de eventos, é coordenar as pessoas, né, que faziam a mesma função que eu. Comecei a coordenar eventos e ali eu comecei a ver que eu era uma boa líder. Eu sabia liderar pessoas. E principalmente porque, como eu tinha passado pela experiência, eu entendia o que essas pessoas passavam na área de eventos, né? E ali eu comecei a também olhar, depois de ser coordenadora de eventos, o que eu posso ser? Uma empreendedora na área de eventos. Não tinha dinheiro, eu tinha um marido, meu marido também Você já construiu. era casada? Eu conheci o Wellington com 16 anos. E eu falo que o fato de ter conhecido ele fez com que eu mudasse totalmente a minha visão. Porque por mais que ele também não tinha um lar estruturado, o Wellington já era, ele começou a empreender no ano que a gente começou a namorar. Então, assim, ele me trouxe uma outra visão. Ele me levou para um outro mundo, onde eu via outras possibilidades. Então, Mas você começou a namorar com ele com 16 com anos? 16 E quando você anos. saiu de casa, você foi morar com ele ou não? Não, eu Não fui morar em foi. Balneário Camboriú, eu passei 4 meses em Balneário Camboriú e depois eu fui morar com ele. Na verdade, a minha intenção, quando eu saí de casa para ir morar em Balneário, era para ficar mais próximo, porque eu morava em Blumenau e ele morava em Florianópolis. Eu já tinha intenção de morar com ele. Já achava que ele era o homem da minha vida e eu queria morar com ele. Então eu falei, eu vou sair de casa, vou ficar mais próximo, né? E quem sabe ali dá certo. Eu dei uns 4, não sei se 4 a 6 meses que eu fiquei em Balneário Camboriú, logo eu já estava morando com ele. Ah, foi rápido Foi então. rápido. Morgana, o que você teve que enfrentar para ser uma mulher líder? Então, foram muitas coisas, e uma das coisas que eu falo até é que eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Comecei a empreender com 21 anos, e eu falo que até os 35 anos eu só empreendi. Eu trabalhei, era aquela mulher pau na máquina, que estava fazendo tudo, e eu tive que liderar muitas pessoas, eu viajava muito, e uma das coisas que eu tive que abrir mão foi da maternidade. Durante esse período todo, eu não via espaço para ter filhos, porque a minha vida era muito corrida. E eu gostava muito do que eu fazia, gosto muito do que eu faço ainda hoje, né? Mas eu tive que realmente, dentro desse tempo, eu deixar de pensar em ter filhos por conta do empreendedorismo, Em nenhum momento? Teve um momento só da minha vida que eu pensei, mas meu marido falou assim, ainda não, era muito cedo. Eu estava com 25 anos. E hoje já estou com 41 anos, eu estou agora treinando para ser mãe, né? Depois de todas as transformações que eu tive como mulher. Mas foi muito difícil, assim, olhar para trás e falar. Teve um certo momento que eu falei assim: eu acho que eu nem vou ter, porque não tem espaço, entende? Então eu estava colocando a prioridade do trabalho na frente do casamento, do relacionamento, né, da criação de filhos, de construir uma família. E hoje eu penso totalmente ao contrário. Não me arrependo do que eu fiz, porque foi muito bom empreender, né? Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande. Mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria pensado um pouco na questão da maternidade, até porque a mulher ela tem um tempo, né? Ela tem um certo tempo para ter filhos. Então, eu acho que eu esperei um tempo demais. Mas eu vou te falar, minha prima foi mãe aos 42 anos, ela também trabalhou muito, tal, e ela sentou já no sofá da fofa, e ela é maravilhosa, a nenê dela é linda, e a família é perfeita agora. Então, hoje o que eu vejo é uma das coisas que mais me dá esperança, que muitas mulheres hoje estão optando por ter filhos mais tarde, né? Eu vejo muitas mulheres aí de entre 40 e 46 anos ainda tendo filhos, né? Outras até um pouco mais. Então, eu vejo que não só eu, como muitas mulheres abriram mão disso, né? Eu vou te dizer que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais, porque fui mãe com 23 anos e eu não aproveitei. Eu me joguei no trabalho, que eu me joguei mesmo, e acabei deixando de lado a maternidade, assim, de estar ao tempo, porque a criança precisa de tempo. A gente escuta hoje que a gente tem que dar uma atenção, né, todos os dias. E eu acho que essa atenção eu deixei.
dei outras coisas, mas nem sempre a criança quer isso, né? Então, a gente vê esses pais que falam assim, homens, né? Ah, eu estou trabalhando, não dá tempo. Então, foi a mesma coisa. Eu só mudou de lado, né? Eu era a mãe que trabalhava. Então, isso que você falou é muito importante, porque eu vejo, hoje eu como mentora de mulheres, né, eu vejo que muitas mulheres passaram pelo que você passou, de não conseguir dar atenção. Eu vejo a minha mãe, meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, só que o fato, mesmo de eu ter nascido num lar desestruturado, o fato de eu ter meu pai e minha mãe fez toda a diferença. A minha mãe era do lar, então ela conseguiu até meus 7 anos de idade, eu tive a presença da minha mãe. Isso foi muito forte, criou laços, memórias muito fortes, mesmo que o relacionamento deles não fosse bom, a gente não, né, não teve aquele pai maravilhoso, aquela mãe maravilhosa, né? Só que o fato de eu ter o pai e a mãe junto foi totalmente diferente dos meus irmãos, os mais novos, que pegaram a parte da separação dos meus pais. Então, hoje eu falo muito com as mulheres, esse tempo da maternidade, hoje as mulheres elas estão muito à frente dos homens, não à frente dos homens, mas elas estão competindo muito com os homens. Eu sempre falo que cada um tem um papel, o homem tem o papel dele, o homem veio para fazer, a mulher veio para ser. Ela pode trabalhar, ela pode fazer também, sim, mas que não seja a prioridade dela o trabalho. Claro que, né, às vezes a pessoa precisa tudo, mas ela conseguir organizar o ambiente dela, para ela ter um filho e poder cuidar desse filho. Eu vejo hoje algumas mães largando o trabalho para poder realmente esse período ali, pelo menos até os 7 anos, onde a criança depende muito dos pais, né, de poder estar junto, porque hoje tem muitas crianças sendo criadas por babás, ou às vezes, né, um filho cuidando do outro, que foi o meu caso, um irmão ajudando o outro, né. Então, eu vejo que por mais que eu também demorei muito para ser mãe, hoje eu posso ser uma mãe mais presente. Se eu fosse mãe mais jovem, eu com certeza também teria optado por cuidado mais da parte profissional do que a parte da minha casa, do lar e do meu filho. Então, eu acredito que eu vou realmente aproveitar muito mais essa fase. Eu acho que também a falta do conhecimento também, né, faz com que a gente erre muito, né? Totalmente. E hoje a gente percebe isso, eu falo assim, meu Deus, podia ser tudo diferente, né? Mas tá bom, do jeito que tá. Hoje ela tá casada, e eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente mãe, porque ela é super dedicada, super atenciosa. Ela namorou 12 anos, está há 3 anos casada, então assim, eu acho que ela vai ser uma mãezona. Sim, sim. E o que você falou é perfeito, o conhecimento, né? A gente não tinha, então a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente começa a praticar, a gente começa a colocar as prioridades na nossa vida, né? Eu falo, eu como mulher hoje, minha prioridade é o quê? Primeiro Deus, depois família, e depois, se sobrar um tempinho, eu vou empreender. Primeiro família, primeira construção da minha família, porque quem somos nós sem uma família forte? Eu sempre falo, meu marido ele ensina sobre mentorias, né? Sobre ser mentor. Eu falo, quem é você mentor sem uma família estruturada? Como que ele vai poder falar, Como que né? ele vai poder falar? Não, exatamente. Na verdade, a gente tem que ter um espírito forte, né? Que é ter uma ligação com Deus mesmo. Segundo lugar é a família, né? E aí depois vem todo o trabalho que faz parte, né? Porque... enfim, e aí o desfrute que a gente também tem que fazer, né? Porque a gente não pode esquecer. Faz parte, e hoje a gente entende, a gente tem um conhecimento, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Como é importante, gente. Eu só pensava em trabalhar, e eu achava que... Eu fui uma executiva no ramo de automóvel, mas eu trabalhava muito, eu vendia muito minhas horas, entendeu? Eu não tinha tempo de fazer o que eu faço hoje. Hoje eu faço esportes, hoje eu vou viajar, hoje eu passeio, hoje eu estou com a minha família, então eu faço tudo isso e eu consigo ainda trabalhar também. Mas isso é muito importante porque eu vi que eu tinha um bloqueio de não merecimento. Eu só queria trabalhar para ser independente de homem. Eu descobri que como eu vi o meu pai, a minha mãe ser dependente do meu pai, e por isso ela sofreu muito, eu não quis ser igual a minha mãe. Então eu anulei meu feminino, eu quis ser uma mulher independente de homem. Então eu só queria trabalhar. Então eu não dava tempo para desfrute. E às vezes quando a gente viajava e ia desfrutar, eu ficava doente. Pelo bloqueio do não merecimento, eu não mereço estar aqui. Então eu não aproveitava e nem desfrutava aquele ambiente que eu estava. Porque eu achava que eu sempre tinha que estar trabalhando. Eu ficava dentro do quarto do hotel, trabalhando. É desse jeito mesmo. E hoje não, hoje eu entendo que eu sou merecedora, que eu tenho o meu lugar, meu marido tem o lugar dele, que eu não preciso ocupar o espaço dele, que eu posso sim ser dependente dele, mas também posso trabalhar, posso ter as minhas conquistas também, só que eu tenho as minhas prioridades, né? Então a gente acaba vivendo uma vida muito mais leve, né? Porque antes a minha vida era mais pesada.
até chegar a um ponto assim de exaustão de eu falar assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa tá errada a ponto de querer se separar, sabe? E depois eu fui descobrir que meu problema não era o meu casamento, era eu estar focada no meu trabalho. Não. Fofos, curte, compartilha e comenta no Sofá da Fofa, por favor. E ativa o sininho aí para os próximos você não perder. Eu não passei por isso, eu nunca competi com o masculino. Eu sempre fui uma mulher mais reservada e sempre tive uma boa postura. Eu vi que eu sempre fui muito respeitada pelos homens, tanto por fornecedores quanto pelos clientes, as pessoas com que eu lidava assim no dia a dia no trabalho, né? Então assim, eu nunca tive nenhuma competitividade perante aos homens, sempre fui muito respeitada. Até muitas mulheres falam que tem essa questão da mulher ganhar menos, de o homem estar sempre acima, eu nunca tive esse problema. Eu sempre tive eu acho que pela minha boa postura e o meu profissionalismo, né, fez com que eu conseguisse conquistar bons clientes e ser muito respeitada, mesmo sendo uma mulher liderando outros homens, né, e outras mulheres também. Sim, com certeza. Que não é fácil, né? Não é fácil. Morgana, nessa sua trajetória de empresária, você teve algum erro que você cometeu que, se fosse hoje, você teria feito diferente com todo o seu autoconhecimento que você vem buscando, que você vem trabalhando? Eu comecei muito cedo, né? Como eu falei ali, né? Comecei a trabalhar aos 16 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 12, mas aos 16 anos ali, o primeiro trabalho de CLT e abri a empresa com 21 anos. Então, me tornei uma empreendedora jovem. E eu acho que eu acabei ocupando muito esse espaço muito concorrido, muita loucura, né? E eu acabei deixando de lado a minha família. Então, aos 35 anos, eu descobri que eu estava ocupando um espaço que não era meu marido era meu sócio, e muitas vezes eu quis passar por cima dele para não depender, né? Aquela questão de depender de homem, né? Então, eu acabei fazendo coisas muito pesadas, que não era o meu papel, e hoje, com todo esse conhecimento, né, eu acabei descobrindo que eu posso ser mais leve, eu posso deixar alguém abrir a porta do carro para mim, eu posso deixar um fornecedor carregar uma mesa. Então, antes eu não tinha paciência com nada, assim, então eu saía fazendo tudo, resolvendo tudo. Se eu pedia para fazer uma coisa agora, se não fizesse agora, eu estava fazendo, eu tomava a frente de tudo, e isso se tornou uma coisa muito pesada. Então, se eu voltasse atrás, eu acho que eu poderia falar que a palavra seria paciência. Eu teria mais paciência, e principalmente relacionado ao masculino, que vem dessa construção da minha história, né? Então, eu acho que eu tive pouca paciência, e por isso se tornou uma jornada mais pesada. Nossa, você falou, foi tão lindo o que você falou, e fez eu reviver algumas coisas, porque realmente é isso. Eu não prestava atenção, eu queria fazer tudo, e a gente nem respira, né? A gente já vai fazendo tal, a gente não dá oportunidade para o outro, você não consegue nem ver o outro, na verdade. Sim. Nossa, que lindo, né? E é isso mesmo que o autoconhecimento traz para a gente, traz mais clareza do que a gente está fazendo, e aí isso se torna mais leve. Mais leve, né? E a gente vai fazendo e nem se dá conta, depois a gente reclama ainda, né? Que não tem pessoas competentes, que as pessoas são devagar demais, Sim. Mas o problema é que a gente não respira, a gente vai fazendo, quando vê, pesou demais. Nossa, que lindo. Então, acho que ter paciência, esperar o tempo do outro também, saber que o meu tempo é diferente do tempo do outro, né? Eu acho que é sensacional para a gente poder aí ter uma construção aí na área profissional quanto na área pessoal também, né? Eu, como organizadora de eventos, às vezes pedia para alguém tirar uma mesa de um local. Se não fizesse na hora que eu pedisse, eu ia lá. Eu cheguei a pegar a mesa de demolição, só para você ter uma noção. De pegar e puxar, arrancar a mesa e levar por falta de paciência. Olha o que a gente faz. Porque a gente quer tudo de imediato. Isso é terrível. É pesado demais. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com você, estou muito feliz de saber, porque eu também trabalhei com homens, empresária e tal, e como a gente não percebe o que a gente está fazendo. Como a gente não percebe o que a gente está fazendo? É perceber nos mínimos detalhes, né? Só para você ter uma noção, a mulher viril que eu tinha dentro de mim, eu cheguei a abrir a porta do carro para o meu marido. Né? Tipo, da gente estar na loucura do evento, quando eu vi, eu estava abrindo a porta porque eu queria que ele entrasse rápido, eu queria colocar as coisas lá dentro e muita pressa para fazer as coisas. Eu falei, gente do céu, olha a energia da mulher. A gente inverte os papéis, né? A gente inverte os papéis. Depois a gente reclama que eles não estão fazendo as coisas, mas é porque a gente não está dando tempo deles fazerem as coisas, né? Eu demorei muito tempo também para perceber, mas eu tô adorando viver tenho algumas alunas, a energia da mulher. Eu tenho algumas alunas que elas falam assim, Morgana, se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria me separado. Eu não teria me separado.
porque elas, dentro da construção da história que eu falo sobre o papel da mulher e o papel do homem, elas começam a se enxergar no relacionamento delas, que elas achavam que o homem era errado, e elas viram que elas tomaram a frente de muitas coisas, por isso o homem não ganha da mulher, né? A mulher, quando quer uma coisa, ela vai lá, ela consegue. Eu falo que a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, ela direciona o homem para aquilo que ela quer. Então, Sim. acaba que ele se sente sufocado e, tipo, se ela quer fazer, então, se ela quer carregar a mesa, deixa ela carregar a mesa, se ela quer abrir a porta do carro, deixa. Então, acaba Sim. que o homem se tornando um homem mais passivo, eu falo que a mulher, ela tem que estar relaxada e o homem tenso. E hoje a gente vê o quê? O A contrário. mulher tensa e os homens relaxados. Relaxado. E tá tudo errado. E A tá natureza tudo não foi errado. feita dessa forma. Na Bíblia está escrito o papel da mulher e o papel do homem, e a gente está invertendo. Sim, é verdade isso. É incrível quando eu paro para pensar em tudo que. Mas o mais importante é que eu não vou sair dessa vida sem saber de tudo isso, E isso entendeu? que ainda há Então, tempo da gente mudar, né? é, Há tempo da to- gente voltar para nossa essência. todo momento é tempo. Não importa quantos anos que você tem, quantos anos você não tem problema. Você pode mudar a hora que você quiser. É importante a gente buscar esse autoconhecimento, né? A gente treinar. Eu estava comentando antes que eu passei 35 anos com uma identidade que não era minha, sendo uma mulher viril e não entendia por quê. Só que eu tenho quantos anos pela frente ainda para poder treinar a nova mulher que eu sou hoje, né? Com E poder certeza. ajudar muitas outras mulheres Outras também mulheres. que ainda não têm esse conhecimento. Então isso é Verdade. maravilhoso. O que mais impede uma mulher de assumir, ser protagonista da sua história mesmo? Eu acho que é entender a sua real identidade e saber o seu papel. Porque quando a gente não sabe o nosso papel, a gente inverte, né? Como a gente estava falando. Então, eu acho que a maioria das mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, elas não entendem o papel delas. Porque se eu tivesse entendido meu papel lá atrás, teria sido muito mais leve. Então, eu acho que é ela saber a verdadeira identidade dela, para ela poder assumir o protagonismo dentro da identidade dela. Porque eu assumi meu protagonismo. Eu fui empreendedora, eu saí de casa muito cedo, mas não dentro do meu papel. Isso foi um dos erros que eu cometi. Mas estou aqui hoje para fazer diferente. Fazer diferente, está fazendo, né? Perfeito, perfeito. Que delícia de conversa, que delícia de. Você é muito fofa mesmo. Eu amei entrevistar você. Muito obrigada. Obrigada também, Valéria. É uma honra estar aqui com você, né? A gente se conheceu, passamos 5 dias intensos juntas. E poder ter você, né, dentro de uma mentoria junto com a gente ali, onde a gente pode ter esse contato, fazer viagens juntas, né? Então, muito honrada de estar aqui no teu programa. Quando me convidou, já de primeiro eu falei, eu vou sim, com certeza. Muito obrigada. E muito feliz de estar aqui. Quer deixar um recadinho? Um recado é aquilo que eu exerço hoje, né? Hoje eu sou mentora de mulheres, então, se você ainda não sabe a sua verdadeira identidade, procure estar com pessoas, com mulheres tem aquilo, que carregam aquilo que você ainda não carrega. Saia do seu ambiente, não fica sempre com os mesmos amigos, com as mesmas, no mesmo ambiente. Saia um pouco dele, porque você vai ver que lá fora existem outros conhecimentos que talvez você ainda não tenha, e você vai descobrir o que verdadeiramente é ser mulher. Eu posso falar para vocês que é maravilhoso e é muito mais leve. Um beijo. É verdade. Um beijinho da fofa.